Oi, troquei de roupa. Agora eu vou ir para minha aula de cerâmica, porque hoje o meu objetivo na aula é fazer vários itens de decoração. Por quê? Estou arrumando o meu escritório. Finalmente chegou a hora de arrumar ele. É o último cômodo da casa que vai sofrer alguma intervenção. Quando a gente comprou aqui o nosso apartamento, né, a gente tinha prioridade de começar a organizar a cozinha, fazer móveis para aquela área, porque é muito mais funcional no dia a dia, né? A gente tem um espaço para cozinhar, armazenar as coisas, e os outros ambientes foram ficando um pouco para depois, porque não era a prioridade no momento e a gente também não tinha como gastar todo esse dinheiro em todos os ambientes de uma única vez. Então, agora eu estou com esse objetivo: organizar o meu escritório. Essa semana, com o intuito de também economizar, mas deixar ele mais funcional e esteticamente mais agradável, eu encomendei em uma madeireira aqui da cidade chapas de MDF recortadas para que eu conseguisse colocar de prateleira nas minhas paredes, para eu ter espaço para colocar alguns objetos de cerâmica, para eu ter espaço para colocar os meus livros, que agora eu tô com um hábito de leitura muito mais aguçado, eu tenho lido bastante e eu não tinha onde colocar. Apesar de que no escritório do Dudu tem uma prateleira, né, eu sentia falta de ter um espaço assim com o meu jeito, com a minha personalidade e que eu me sentisse pertencente. E como todo mundo aqui já sabe, né, eu trabalho de casa. Eu faço home office, apesar de ser arquiteta, eu não lido diretamente assim com obras. Às vezes a gente faz visita ao local de projeto, à obra, mas é algo bem mais esporádico, é bem raro. Então eu trabalho todos os dias aqui, nesta cadeirita, em frente a esta tela aqui que também eu quero organizar depois. Mas isso é um papo para daqui a pouco. Então eu quero muito que esse espaço faça eu me sentir bem, sabe? Porque é com muito esforço que eu venho para cá todo dia, tento organizar ele para que eu me sinta confortável de trabalhar aqui nesse ambiente, sabe? Mexe muito com a questão de ansiedade, com a cabeça da gente estar, né, num espaço organizado. Isso auxilia a gente ter uma qualidade de trabalho, né, melhor, questão de organização, enfim. E agora o meu objetivo é organizar esse espaço. Só que ele é um espaço que eu faço cerâmicas, é um espaço que eu trabalho, é um espaço que eu me divirto, é um espaço que eu gravo vídeos, é um espaço que eu faço tudo, né? Então, eu tô setorizando ele aos poucos, fazendo algumas coisinhas para que ele fique melhor e eu consiga fazer todas essas atividades aqui dentro sem que fique uma bagunça. Aqui eu já mudei assistente de lugar, mas não é isso que eu vou mostrar agora. Eu vou para aula de cerâmica, fazer objetos de decoração para as minhas prateleiras e quando eu voltar, vocês vão organizar comigo as minhas novas prateleiras. Óbvio que eu ainda não vou trazer os objetos de decoração que eu vou fazer na aula agora, né? Eles vão ficar para depois, porque eles ainda vão precisar secar, torrar, depois eu vou... Torrar não, né? Vou precisar queimar eles, depois eu vou esmaltar, queimar de novo, então é um processo um pouco mais lento, mas hoje vocês já vão ver o que eu tô pensando para colocar para cá. A minha ideia é fazer alguns vasinhos para eu colocar algumas plantas que eu comprei, que apareceram ali no início do vídeo, e também quero fazer alguns suportes para os livros ficarem em pé, porque a maior parte dos meus livros não é de capa dura, então eles não ficam em pé sozinhos. Então também quero fazer isso de cerâmica e mais alguns itenzinhos para ir deixando aqui bonitinho e eu vou mostrar para vocês.
O Dudu, ele é arquiteto paisagista, né? E ele que é o grande responsável por a gente viver neste mato que é o nosso apartamento. E eu não tô criticando, eu amo. Mas como ele tem mais conhecimento, ele que vai me ajudar agora a montar os vasinhos que eu vou colocar lá no escritório. Porque alguns deles não tem o furinho embaixo para que a água escoe. Então a gente tem que preparar camada por camada. E também vou deixar os nomes das espécies que a gente comprou pro escritório aqui. Porque caso vocês se interessem em colocar alguma, vocês conseguem pesquisar e também ver, né, se é adequado para o ambiente de vocês. Lembrando que a incidência solar que a planta vai receber, né, nesse ambiente é muito importante e também a questão de quantas vezes ela precisa ser aguada, porque vai depender da umidade da cidade, enfim, muitos fatores. Se vocês se interessarem, no próximo vídeo eu posso trazer algo bem específico sobre plantas para a parte interna e como cuidar delas, mas aí eu deixo para ele falar porque eu não sou muito boa nesse assunto. Então agora, vamos lá montar os vasinhos. Estamos no dia seguinte. Ontem, quando eu saí da minha aula de cerâmica, acabou ficando muito tarde para eu fazer o que eu desejava nessa nova área do escritório, que é colocar todos os meus itens, o que eu tenho de decoração e também fazer os meus vasinhos. Então, antes de tudo, eu deixei preparado os vasinhos. A gente acabou fazendo todas as camadas necessárias dentro dos vasos, né, dos cachepôs, porque muitos deles não tem furo embaixo e pratinho para escoar a água e fazer com que a planta não fique sempre 100% encharcada. Então, a gente já deixou tudo preparado
e coloquei nos vasinhos que eu já tinha e 2 eu acabei adquirindo. Esses vasos, na verdade, depois alguns eu vou manter, obviamente, mas os que ainda estão sem, eu vou querer fazer novos de cerâmica, né? Ontem vocês viram na aula que eu já fiz um vasão bem grande, que vai ter umas bolinhas na volta, porque eu quero que os itens aqui do escritório, todos eles tragam bastante personalidade e tenham bastante cores. Porque vocês vão notar que eu tô fazendo tudo com uma base muito neutra. A base neutra serve justamente para isso, porque quando eu for colocar os itens de decoração, eu quero colocar muitos quadrinhos, eu vou trazer bastante cores e bastante personalidade. Eu normalmente não utilizo muita inteligência artificial nos meus projetos, né? Eu sempre acabo fazendo a modelagem do início ao fim. Mas como era algo para mim e eu já sabia mais ou menos o que eu queria, eu fiz uma modelagem base, que eu vou deixar aqui a imagem passando, do meu escritório, como ele tá em projeto e mais ou menos agora. Eu ainda planejo fazer, né, uma estante aqui nessa lateral, eu vou mostrar agora para vocês aqui em vídeo. Eu ainda planejo fazer um armário de ponta a ponta embaixo da minha janela. E aqui, nesse armário, vai ser o único mobiliário que ele vai ter uma cor, que eu quero fazer amarelo bem clarinho, já sei qual MDF eu vou escolher, mas por enquanto eu não vou fazer ele, né, porque eu tô indo aos poucos com os gastos aqui. Então, nesse primeiro momento, eu mandei fazer essas prateleiras que estão aqui atrás de mim. Vou explicar para vocês como que elas vieram parar aqui. Eu fiz, né, o desenho delas no SketchUp, que é um programa de modelagem super simples que a gente utiliza na arquitetura. Acabei até nem fazendo tantos detalhamentos, até porque era uma estrutura mais simples. E eu fiz um plano de corte. O plano de corte nada mais é que a gente pega o tamanho de uma chapa de MDF, né, que tem mais ou menos ali um padrão entre fábricas, 2,75 centímetros de altura por 1,80 de largura, mais ou menos nessa base. E aí eu planejei os recortes para essas prateleiras. Vocês vão ver que elas têm uma emenda no meio. Isso porque, como elas têm 3 metros de largura, um pouquinho mais de 3 metros, a chapa ela não alcança toda essa dimensão, ela não tem todo esse comprimento. Então, no plano de corte, eu fiz elas metade, metade, porque assim eu conseguiria, né, fazer da dimensão que eu quero, também conseguiria entrar no elevador com elas e facilitaria na hora da instalação, porque eu acabei fazendo isso tudo muito sozinha para tentar economizar. Então, eu mesma mandei lá na madeireira, com plano de corte, as dimensões que eu queria, comprei os pinos e depois um parceiro nosso acabou instalando aqui. Aqui, como eu comentei com vocês, o meu escritório, ele ficou como um último ambiente para a gente fazer as intervenções. Então agora a gente está começando a investir nele para tentar fazer com que ele fique com a minha cara e a minha personalidade. E eu acho que essas prateleiras, além de trazerem isso, né, elas vão desafogar um pouco a questão de eu não ter espaço de armazenamento para colocar as minhas coisas. Antes, a única coisa que eu tinha era a estante metálica, que ficava basicamente com tudo que eu tenho de cerâmica, os meus moldes, as peças recém-feitas, as peças esmaltadas. Enfim, é meio que para isso que ela serve, um armáriozinho pequeno preto que tá todas as minhas coisas de escritório, mas todos os meus livros eles estavam espalhados pela casa, as minhas plantas também, tava tudo amontoado em diversos outros cômodos e agora eu consigo trazer isso para cá. E gente, isso para mim significa muito agora, porque como eu comentei e já tá bem explícito em todos os vídeos aqui do canal, eu trabalho de casa. Então, ter um ambiente organizado e do meu jeito é muito mais motivante para trabalhar. Isso ajuda muito no mental, porque trabalhar num ambiente desorganizado, em que a gente não consiga estruturar ele, é muito difícil. E isso foi algo que veio muito à tona no momento da pandemia, né? Onde as pessoas tiveram que trabalhar de casa e elas não tinham espaço destinado para isso. E eu, na arquitetura, vejo como isso é importante. E eu sempre tento fazer com que a gente consiga transformar os espaços sem gastar muito. Que nem vocês viram no outro vídeo aqui no canal, a gente fez a nossa cabeceira também com as nossas próprias mãos, a gente colou ripa por ripa na parede. Todos os itens a gente acabou adquirindo na Shopee, luminárias, tinta, ripas, tudo tá tudo na listinha que eu posso deixar aqui também nessa descrição desse vídeo. Então eu sou muito a favor disso, sabe? E essas prateleiras, por mais que eu tenha planejado elas desse jeito, sempre tem como a gente transformar tudo de uma forma um pouco mais barata, sabe? E agora vocês vão organizar comigo essa prateleira tão sonhada e eu vou colocar todos os meus livros e as plantinhas que eu preparei.
muito curioso, eu sou uma pessoa talvez um pouco materialista. E não no quesito de sair comprando assim descontroladamente. Não, eu sou muito controlada com o meu dinheiro, sabe? Eu não compro as coisas até eu também ter certeza que eu quero aquilo. E eu não gosto de, vou comprar agora de forma provisória, depois eu compro o outro. Não, eu junto meu dinheiro até comprar algo definitivo. E eu dou muito valor para todas as coisas que eu tenho, sabe? Então, eu tenho coisas guardadas que eu ganhei, que são muito especiais para mim, porque eu dou muito valor para esses itens, principalmente que tenham alguma ligação emocional. E esse quadrinho aqui, a minha melhor amiga que fez, ela me deu já faz um bom tempo de aniversário. E não só esse quadro que ela fez, eu vou mostrar para vocês também um item que ela me deu de aniversário de 15 anos, já faz mais de 10 anos. Gente, se não é a coisa mais fofinha, ela me deu essa caneca, na verdade é um copo térmico, quando eu fiz aniversário de 15 anos. Na época tava super em alta a gente dar aqueles presentes da Imaginário, não sei se vocês lembram. E aí ela me deu essa daqui e eu fico até com dó de usar, é muito linda, mas eu vou começar a usar, porque as coisas têm que serem usadas. Mas desde então eu sempre usei de decoração, que eu acho a coisa mais linda, e ela super acompanha a minha coleção de câmeras que eu também vou botar aqui. Esse é o caderno que o Dudu escreveu para me pedir em casamento. Vou deixar ele num lugar especial. Essa luminária de cacto eu ganhei de aniversário de namoro. Na verdade, foi acho que de 1 mês ou 2 do Dudu. Olha que coisa bonitinha. Nossos estilos mudaram muito, mas eu ainda acho que ela fica tão linda na minha decoração e é uma lembrança muito fofa. Eu tô muito feliz com esse resultado. Não sei vocês. Eu voltei a fazer streams nos finais de semana. Isso é até uma coisa que eu gostaria de perguntar, se é um conteúdo que vocês gostam para eu trazer para cá pro canal, ou se vocês acham que talvez fosse interessante separar esse canal, deixar só os vlogs, lifestyle e deixar os jogos em outro canal. Mas o meu fundo nas streams estava muito feinho, tava sem personalidade, não agregava muito. Isso agora é algo que vai super agregar e vai daqui a pouco ficar cada vez mais lindo. Agora eu ainda não botei nenhum objeto lá na última prateleira, porque até como fundo não aparece tanto lá em cima. Mas a ideia é encher isso daqui de livros e vários itens de decoração. E isso, querendo ou não, acaba até servindo como um incentivo, sabe? Porque em 2024 para 2025 eu comecei com o hábito de leitura, que é um hábito que eu não tinha antes. Então agora eu já tô louca para ler cada vez mais, para conseguir encher toda essa estante com vários livros, sabe? Tô louca para encher isso daqui tudo atrás de mim, acho que vai ficar lindo. E depois também com luminárias para colocar luz cênica, né, de fundo, que eu acho que nas streams, né, nas minhas lives vai ficar lindo. Eu tô muito feliz com essa conquista, porque pode parecer bobagem, sabe? Mas ter o nosso lugar no mundo do nosso jeito é muito importante. E agora eu simplesmente tenho a minha prateleira com a minha personalidade, os meus itens de decoração e ainda meu cantinho de leitura com a minha planta preferida. E eu resolvi terminar o vídeo dessa forma para que vocês vejam agora o novo background.